Você já se perguntou como um projeto de alto padrão deve ser? Quais detalhes que tem? Qual o nível de preocupação que você tem que ver? O que você tem que antecipar de problemas? Hoje eu vou trazer um projeto muito bacana que eu participei, de altíssimo padrão, de um banheiro exclusivamente, mas que tem mais de 37 detalhes para você se preocupar. E você vai entender as dificuldades que você pode encarar num projeto de alto padrão. Fala comigo, engenheiros e engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Além do Óbvio. E nesse canal eu ajudo você a ter obras mais lucrativas no prazo, com equipes eficientes e autogerenciáveis. Meu nome é André Cardoso, sou especialista em reformas de alto padrão e consultor Lean Construction. E se esse assunto te interessa, já comenta aí e curte o que você quer ver. E não deixe de se inscrever no canal e assina o sininho, tá bom? Bom, como eu comentei, hoje o tema é muito legal, é um tema sobre projetos, é um assunto que me interessa muito, eu sempre fui completamente apaixonado por projetos, inclusive no início da minha carreira eu queria fazer arquitetura, mas meu pai acabou me convencendo de fazer engenharia civil e eu confesso que eu dou graças a Deus hoje em dia, porque eu gosto mesmo da obra, né, de tocar a obra, e só no projeto eu acho que eu acabaria me frustrando em algum momento, mas não deixou de ser um amor que eu tive, onde eu me desenvolvi tanto na parte 3D, hoje em dia eu trabalho com planejamento BIM 4D, que nada mais é do que você modelar o seu cronograma e você visualizar o que está acontecendo. Ao longo da minha carreira com reforma, eu tive clientes que não tinham arquitetos e eu acabei me envolvendo muito na parte de projeto, na parte de design de interiores. Eu acabei fazendo um curso de design de interiores inclusive, né? Então eu me desenvolvi muito no AutoCAD, no Revit, e acabou que isso me deu uma visão diferenciada na hora de você analisar um projeto, né? A gente sabe que existem projetos muito detalhados e projetos menos detalhados. Hoje, em particular, eu vou trazer um projeto muito detalhado, mas que não significa que é naturalmente mais fácil, né? Significa que tem outros níveis de preocupações que você precisa ter. Quando você tem um projeto muito detalhado, você precisa se atentar a muitos detalhes. Porque se faltar algum detalhe que estava no projeto e você não executar, você vai ter um retrabalho e você vai ter um custo extra para você. Então, não é bem só porque tem detalhe você acha que deveria ter detalhes que é a melhor coisa do mundo. Inclusive, gente, às vezes por ter muito detalhes, acontecem alguns erros que você não pode simplesmente só executar o que está na planta. Você tem que parar e pensar um pouco se faz sentido, se dá para fazer aquele detalhe, né? E não bater de frente com o arquiteto no sentido, não vou fazer isso aqui porque não dá. Não, mas é pensar junto com ele se é funcional, se dá para fazer realmente, se você tem uma solução, uma outra solução para aquele problema ou para aquela situação. Então é sobre isso que eu falo, sobre parceria e não sobre apontar o dedo. O Lean, ele vem com uma função de ser colaborativo e não julgatório, não de você apontar o dedo e achar um culpado. Vem com o motivo de você achar um problema e resolver esse problema da forma mais rápida possível para você ter menos desperdício, para você otimizar o seu tempo, melhor produtividade e, obviamente, o nosso cliente mais satisfeito. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou mostrar para vocês hoje um projeto incrível de um banheiro que, assim, foi bem desafiador na época, mas que com certeza abriu minha cabeça para muita coisa, né? E eu gosto de começar, obviamente, falando sobre a nossa planta baixa, porque muitas vezes a gente recebe primeiro a nossa planta baixa, né, antes de alguns detalhes, algumas vistas, certo? Muitas vezes a gente recebe uma planta layout, uma planta de acabamentos, e às vezes não tem todos os detalhes das paredes, de tudo que você precisa. Mas a planta baixa já te diz muita coisa e já te liga um alerta de muito problema que pode acontecer ou que você pode, obviamente, antecipar, que é o que a gente está buscando aqui, certo? Então, vamos analisar aqui juntos essa planta baixa para vocês entenderem aqui o que é de fato a gente ter uma obra
de alto padrão. Então a gente tem aqui uma planta baixa do banheiro, onde a gente tem duas cubas. A gente tem uma cuba aqui e uma cuba aqui maior. A gente tem, se você reparar, a gente tem um tipo de piso aqui, o mesmo tipo de piso aqui. E pela achura, que nada mais é do que esse desenhinho na superfície do piso, a gente tem um outro tipo de material. Bom, então a gente tem o nosso primeiro alerta aqui. Será que esse piso tem a mesma espessura? Será que ele é aplicado da mesma forma? Será que a gente vai ter que se preocupar com o contrapiso? Então já fica o primeiro alerta, né? A gente tem também, se vocês repararem, escrito que a gente tem um nicho revestido em granilite. Então provavelmente essa placa daqui que está achurada deve ser de granilite, né? A gente tem também esse aqui, a gente tem que o forro também vai ser de granilite, ou seja, outro desafio, né? Será que esse blindex aqui vai ser piso-teto? Será que eu vou ter que embutir o meu trilho no granilite? Então já fica mais uma preocupação aqui, tá bom? A gente tem um desnível de menos 2 centímetros entre o box, mas repare que eu não tenho esse desnível aqui, então já é uma preocupação quando for fazer o contrapiso, principalmente quem faz reforma que já tem o contrapiso pronto, né? Então a gente tem uma preocupação maior aí nesse detalhe. Gente, muito legal. Isso aqui, se você reparar, nicho revestido em granilite. O que seria esse nicho? Esse eu já vou falar para vocês, já vou dar um spoiler, tá? Ele nada mais é do que um lixo sob medida, né? Aí tem essa partezinha para jogar o papel e aí ele fica, eu vou mostrar para vocês depois na vista, vocês vão dar uma olhada. Mas é muito legal, um lixinho muito bacana que você consegue tirar ele caso você precise, obviamente, esvaziar e limpar. Mas ele vai ser feito todo em granilite, ou seja, meio esquadria, toda essa preocupação. Outro ponto do granilite é, existe o granilite moldado em loco e existe o granilite pré-moldado. No caso da nossa obra, a gente fez o pré-moldado, mas são preocupações que você tem que ter. Porque o granilite, para ele ser pré-moldado, ele tem 28 dias de cura, igual ao concreto. Ele tem que ficar curado o suficiente para ele poder ter uma movimentação e não quebrar. Tá? Inclusive esse granilite, quando ele é pré-moldado, ele é estruturado com umas barras de ferro como se fosse um concreto mesmo, tá? Que foi o nosso caso aqui. Então, bom, já liga o alerta aí porque o forro é de granilite também. Se ele é pesado, se ele é uma placa pré-moldada, né, com ferro, tem que ter uma estruturação diferenciada, não basta fazer um forro de drywall simples, normal. E a princípio aqui é um forro de gesso, pintura normal. Legal, então a gente analisou já bastante coisa aqui nessa parte do box. Vamos analisar essa parte da área seca, né, que além da gente ter visto o piso, a gente sabe que tem essas bancadas, a gente tem o meu armário de espelho, tá vendo? A gente tem então embutido aqui, ó, um armário, onde na frente eu vou ter espelho, né, e iluminação ao redor do espelho. Também vamos ver daqui a pouco na vista como é que vai ser isso. E o mesmo vale para esse aqui, tá? É a mesma explicação desse aqui. A gente tem bancadas esculpidas, a gente tem essa torneira que a princípio parece ser de parede, né? E se for de parede já liga um alerta, porque se ela for de parede você precisa chumbar na parede a base dela antes, né, de você terminar toda a sua instalação hidráulica. Ou seja, esse material precisa estar na obra com antecedência, senão você vai atrasar a sua obra. É diferente de você só deixar um ponto de água e depois você compra a torneira e liga ela, né? Ela precisa ter um misturador, ou seja, ela é embutida na parede. Então isso é um dos pontos de alerta aí que a gente precisa ter. Então você vê um monte de alerta que vai soltando para vocês, né? Bom, além disso, a gente sabe, enfim, que tem essas nomenclaturas aqui, MT14, MT02, né? Isso tudo, gente, obviamente a gente pode ver basicamente na legenda. Eu vou correr aqui para vocês e mostrar para vocês. Então você tem M4, você tem M8, chuveiro de teto, né? Hansgrohe, gente, vale mencionar essa marca para vocês terem sempre em mente, tá? Sempre quando você for lidar com obras de alto padrão, tem muita chance de você encontrar essa marca aqui no mercado. Porque é uma marca europeia, é uma marca diferenciada, o acabamento é muito bom, ela tem uma coloração, os metais diferentes, então são muito bonitos, tá? Mas, por ser importado, demora muito tempo para chegar. Então,
O seu cliente tem que estar com essa expectativa alinhada, a sua arquiteta tem que estar com essa expectativa alinhada e você também, né? E você tem que pensar exatamente em qual etapa você vai precisar desses metais para poder não atrasar a sua obra. Esse é um ponto muito importante que pode gerar muito ruído, né? Legal, gente. A gente tem um desnível aqui da área seca, ou seja, do nosso quarto para o banheiro de 1 centímetro. Então você vê a quantidade de nível que a gente tem em um pequeno banheiro, né? A gente tem 1 centímetro abaixo da área seca, a gente tem 2 centímetros na área do box, ou seja, toda essa região daqui ela vai ser 2 centímetros abaixo do piso acabado, ou seja, se eu tenho meu piso aqui e eu tenho outro piso aqui, como é que vai ser o meu contrapiso, né? É isso que a gente tem que se preocupar. E outra, se a gente está falando de área molhada, qual preocupação a gente tem que ter? Vou até mudar a cor. Qual preocupação que a gente tem que ter com essa área daqui? Ah, André, mas eu vou fazer geral, vou impermeabilizar o banheiro todo. Perfeito, né? Minimamente, impermeabilizar o banheiro todo com virada de 40 centímetros fora do box. Dentro do box, no mínimo 1,80 m. Mas é válido você pensar numa solução aqui, né, seja uma cantoneira, né, e fazer uma pintura nela, para poder evitar que a água que venha daqui acumule e fique molhando o seu piso aqui de forma desnecessária, né? Por mais que tenha uma impermeabilização, é sempre bom a gente evitar que a água vá para essa área seca do banheiro, tá? Então fica um ponto de alerta bacana para gente. Eu fiz isso e vale muito a pena. Tá bom? Inclusive vai ficar super disfarçado porque a gente tem um blindex, tá bom? A gente tem, querendo ou não, a gente tem nosso blindex aqui, ó. Então no nosso caso a gente aproveitou ele e fez esse acabamento dele aqui, tá? Só que obviamente quando a porta abre, esse acabamento deixa de existir e vai existir a canaleta, né? Se você reparar, né, pelo fato da minha porta de correr estar correndo por dentro do box, né, eu vou ter uma valinha aqui, ó, uma vala de desnível, o que não é muito legal, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Como é que a gente pode fazer isso de forma diferente? De repente é correr ele por fora. Será que pode? Né? Aí entra a questão do fornecedor. Você tem que conversar com ele para ver se pode, se não pode, né? Ou você pensar em um acabamento para ficar legal. Então isso tudo são detalhes importantes. Ou você puxa, e aí entra a questão de você estar criticando, não criticando de falar, o arquiteto desenha muito mal, mas de você puxar logo essa linha. Se você já sabe o que está acontecendo, você puxa a sua linha para acabar aqui, né? Para acabar um pouquinho antes, tá? Enfim, inúmeros detalhes que a gente pode pensar aí num projeto só, né? Certo? Um último detalhe que é legal a gente ter aqui, mas que a gente vai ver na vista, também quando a gente for falar com o fornecedor do blindex, é que a gente tem um blindex com furo de 5 centímetros no puxador. Não é aquele pitoquinho, sabe? Então é um buraco. Então a gente tem que ter isso em mente. Bom, vamos analisar a vista 1? Beleza. Quando a gente fala de vista, a gente fala, né? E você vê que a seta está apontando para cá. A gente fala de analisar toda essa parede daqui. Então, daqui até aqui, eu vou ver a vista dela toda. E aí eu vou começar a entender que tipo de revestimento está na parede, qual tipo de altura, né, e diversas outras informações importantes para a gente. Então, vamos ao que interessa. Chegamos na nossa vista 1. E aí começam a aparecer os detalhes que eu comentei com vocês. Olha a quantidade. Então, aqui eu tenho a preocupação de um detalhe, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho outro, né? Você vê o tanto de detalhe. A gente vai analisar cada um deles agora para vocês verem. Mas antes de analisar cada um deles, vamos analisar a nossa parede. Então a gente sabe, olha, piso de granilite, beleza, né? Eu já falei para vocês que eu resolvi fazer aqui o pré-moldado. Então ele vai vir já umas placas como se fosse um mármore e a gente vai colar ele, né, na parede.
Um detalhe que para mim foi uma surpresa foi que o fornecedor comentou para mim que era 3 centímetros de espessura de pedra e cola, e no final deu 3,5. Qual o impacto disso para mim? Bom, o impacto principal no meu projeto, ele bota que eu tenho um piso nivelado um com o outro. Então eu tenho uma espessura de um lado e uma espessura do outro. Isso vai influenciar diretamente no meu reboco. No meu caso, essa parede daqui, que está com essa achura, daqui dessa forma, ó, aqui, ela é uma parede de drywall, né? Então a gente sabe que aqui eu vou ter um desnível, eu vou ter que vir com uma placa e depois eu vou ter que tirar essa placa, ou seja, eu vou usar 2 placas, uma para fazer esse enchimento aqui e outra para vir nivelando tudo, para eu poder realmente ter o meu revestimento, que são de espessuras diferentes, alinhados. Já entra a primeira preocupação. Outro detalhe que eu gosto de fazer, dependendo do material, é a gente colocar uma cantoneira também para fazer o acabamento entre materiais. A gente colocou, no caso, a gente colocou uma cantoneira dessa forma, que só deu para ver o topo, 3 milímetros, bem fininha, faz um acabamento legal, e a mesma forma a gente colocou no piso. Então faz um acabamento geral, tá bom? Bom, legal. Vamos aqui voltar para a nossa vista. Bom, se eu tenho aqui a minha parede de granilite e eu sei que eu tenho um nicho de ponta a ponta, ou seja, eu tenho um nicho do meu blindex até a parede, como é que vai ser esse detalhe? E aí começa a brincadeira, gente. Nesse detalhe daqui, a gente consegue analisar e ver o quê? Que existe uma espessura da pedra. Então eu tenho o meu nicho, eu tenho a minha pedra, e aí o que está acontecendo? Eu tenho o meu blindex, o perfil do blindex que vai fazer isso, né? Desculpa o desenho aí mais ou menos, porque o PDF não ajuda muito também. A gente tem a nossa parede de espelho, que está nivelada, né? Que na verdade, vou até melhorar ela aqui, ela fica nivelada com o meu topo aqui do granilite, e a gente tem o nosso blindex aqui, né? O fixo e o móvel correndo para cá. Tá vendo? Aí a gente tem esse detalhe aqui. Se vocês repararem, a gente tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Basicamente é ele. Mas às vezes uma linha cobre a outra, fica difícil de enxergar, né? Então fica esse detalhe, que é exatamente o detalhe que eu estava tentando desenhar para vocês, tá bom? Então legal, então a gente já tem a nossa primeira preocupação. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem, gente, olha só que loucura. A gente tem que essa parede de vidro de espelho, essa parede de espelho, ela é na parede toda. Então é uma preocupação que a gente vai ter que ter. E repara, tem até esse pedacinho daqui também, e esse pedacinho daqui também. Então é uma preocupação que a gente vai ter que ter junto ao fornecedor, porque não dá para fazer esse espelho inteiro, né? E além do mais, gente, se você olhar aqui, ó, tá vendo que ela marcou um detalhe? Detalhe 19. Vamos olhar o detalhe 19? Então eu tenho 24, 15, 16, 17, 18, 19. Detalhe 19. Aqui no detalhe 19 ela mostra a quina da nossa bancada, que tem a minha esquadria, ela tem como se fosse 2 espessuras aqui de bancada, né? O que isso quer dizer? E aí você vai ter que ver em algum outro detalhe para você entender, ó. Bancada de granilite. Então, o que ela quis dizer aqui é que é 1,5 aqui, ela recua 1,5 e tem mais 1,5 aqui. Agora o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. É que além do nosso espelho, a gente tem uma cantoneira em L, fazendo um acabamento entre o espelho, chegando antes da bancada de granilite. Isso é muito comum na obra de alto padrão, tá? É muito comum, gente, muito. Então isso aqui já é um ponto de atenção.
e muito importante, ela vai fazer todo ao redor da bancada, tá? Todo ao redor da bancada. E aqui ele mostra inclusive, né, a espessura, a profundidade da nossa cuba esculpida. E aí entra o primeiro alerta também, né? Normalmente, numa reforma de alto padrão, o pessoal tende a colocar os acabamentos, os registros gerais do banheiro embaixo da bancada, ou seja, ficaria nessa região daqui. E aí tem que entender a altura, bater essa altura com essa altura da cuba esculpida, porque essa cuba esculpida é uma cuba esculpida profunda, tá? E por se tratar de um banheiro de criança, a altura que ficou recomendada para essa bancada é de 85 centímetros. Então você começa a entender o tanto de detalhe, né, que a gente vai se preocupando. Beleza? Bom, vamos voltar lá para a nossa parede. Então a gente tem aqui, ó, como eu comentei para vocês, a gente tem a nossa bancada de 85, a gente tem a nossa marcenaria, a gente não tem nenhuma base ou soco, dependendo de onde você está falando, que seria aquele revestimento aqui, né, aquela basezinha. Né? Aqui em São Paulo a gente fala base, a gente tem só essa altura, a gente tem essa questão do e-mail, a gente, como eu comentei com vocês, a gente vai ter essa cantoneira toda ao redor do espelho. Ah, André, precisa fazer embaixo? Fica aquela questão, né? Dá para fazer embaixo? Não dá? Você tem que ver tudo com o seu fornecedor. Quando eu digo para vocês que a reforma de alto padrão tem muitos detalhes, não significa, gente, que vocês têm que saber todos os detalhes e vocês executar tudo perfeito como vocês acham que tem que ser. Pelo contrário, você tem que trazer os fornecedores para perto de você, para você executar da melhor maneira possível. E você só consegue fazer isso se você tiver planejado e no tempo para fazer isso. Se você está fazendo a obra correndo, se você está já atrasado, você muitas vezes vai deixar de passar esses detalhes cruciais. Né? Um problema, por exemplo, que a gente teve foi com esse pedacinho de espelho daqui. Como é que eu coloco esse espelhinho daqui e esse daqui? Então isso foi um problema que a gente antecipou. A gente conseguiu prever antes e vir com o resultado. Tá? Então é muito importante isso. A gente tem a nossa fita de LED em volta desse armário, que vocês viram que não é um armário convencional, ele é curvo. Então eu tenho uma fita de LED. Isso aqui é um pendente, né, como fala aqui, ó. Ah, a gente tem também, olha só, que a gente comentou mais cedo aqui, ó, o nosso forro de gesso e o nosso forro de granilite, né? E aí a gente já começa num detalhe, vamos analisar esse detalhe daqui, ó. Esse detalhe é o detalhe 33. Vamos lá dar uma olhadinha nele. 33 está aqui, ó. Então a arquitetura está me pedindo, primeiro ponto que eu consigo analisar aqui ela quer o forro nivelado, naturalmente, né? Ela não quer um desnível. Então esse forro aqui acabado vai ser na mesma altura desse forro acabado, tá bom? Um detalhe importante que eu tive aqui de questão com esse banheiro foi o seguinte: o meu pé direito do banheiro, no osso, era 5,20 metros. Só que o pé direito acabado era 2,60. Nossa. Então a gente teve que fazer uma estrutura muito firme, com metalon, né, toda estruturada para poder receber esse trilho. Diferente do que seria se fosse um forro mais baixo, né? Talvez não teria tido uma estrutura tão grande. E isso aqui tem que estar no seu orçamento, na hora de você cotar com o seu fornecedor. Se você não tem isso aqui na hora de você cotar com ele, aí ele vai aparecer de novo com um custo extra quando ele for instalar. Aí vai atrasar a instalação do seu serviço, porque às vezes ele não foi lá ver, né? Você passou a medida para ele. Enfim, tem diversos problemas que podem acontecer. Outra coisa, será que tem necessidade de ter duas placas? Ou será que no meu caso, eu não fiz com duas placas, eu simplesmente fiz uma estrutura independente desse aqui e desse ambiente. E eu usei uma placa. Não tinha necessidade de ter duas placas aqui. Então, são detalhes que você tem que criticar na arquitetura nesse sentido. Faz sentido usar duas placas em todos os banheiros? Olha o custo disso. Né? Só porque ela quer nivelada, e aí ela sabe que uma placa de gesso tem 1.2 e a placa de granilite tem 2,5. Aí ela colocou duas placas. Mas não faz sentido, entendeu? Você faz uma estrutura separada.
Até porque essa estrutura do granilite vai ser uma estrutura realmente diferenciada. Outro detalhe muito importante, gente, aproveitando essa cena aqui do lado, foi o do chuveiro. Dá uma olhada. O nosso chuveiro, ela tá colocando ele... Ah, isso aqui já teve uma mudança, tá? Isso aqui já foi revisado. Antes, a arquitetura tinha colocado esse chuveiro alinhado também com granilite. Qual o problema disso? Como é que eu giro para encaixar o meu chuveiro? Eu não giro. E aí eu tive que falar para eles, gente, a gente vai ter que fazer ele um pouco abaixo do granilite. Porque se você tiver ele embutido, né? Se você não tiver um espaço, se você tiver um espaço aqui entre o granilite e o chuveiro, aí talvez até dê para você rosquear. Mas tendo zeradinho assim dessa forma, ele tem que ficar um pouco abaixo, senão não tem como você prender, né? Então esse é um detalhe muito importante. Outro detalhe importante, dependendo do chuveiro da Hansgrohe, dependendo, tá? Ele tem um suporte diferente aqui para ligar esse chuveiro. Chama como se fosse uma base mesmo de um registro. Então é uma preocupação que você tem que ter. Ele é fixo no teto, né? Eu fiz esse tipo de chuveiro na sauna, onde a gente tem que prender ele aqui. Tem essa base e depois você trava ele aqui. Então você vê, né, como vai surgindo e como você tem que se preocupar com os fornecedores. Traga eles para o seu lado. Outro detalhe que a gente pode ver aqui também, ó, a nossa iluminação em volta daquele espelho, né? E aqui entra também um outro detalhe, ó. Repara que ela quer 2 centímetros. Para quê? Para a pessoa pegar, para a pessoa abrir. Ou ela pode abrir por aqui, né? Ou ela pode abrir, botar a mão por aqui e puxar. E aí tem um detalhe que entra muito bacana, que eu particularmente adoro esse tipo de detalhes, que nesse banheiro tem. Se vocês repararem, o topo do meu nicho, olha que legal, o topo do meu nicho está alinhado com o topo daquele acabamento que vocês acabaram de ver. Então, tá, se eu sei que esse acabamento tem 2 centímetros, né, e o meu nicho começa aqui, da marcenaria, então qual o espaço do nicho que eu preciso cavar, que eu preciso fazer, para que esse alinhamento caiba certinho com o do meu nicho? E qual a espessura que eu preciso deixar também do meu nicho? Acaba variando, porque no meu nicho do box, eu tenho uma pedra de granilite que ocupa 2,5, com a cola dá quase 3,5, então tem uma altura diferente. E o nicho da minha marcenaria é bem menor, né? Eu tenho só a minha marcenaria de 2 centímetros aqui, dependendo do fornecedor é 16 milímetros, então você tem que confirmar com ele. E aí você começa a se preocupar com esse detalhe, porque se você, vou fazer tudo nivelado, nicho aqui, ó, aí esse nível acabado não vai ficar acabado junto com esse de fora, e aí vai ficar feio, e aí não vai ficar legal. Vocês conseguem entender? Assim, é muito detalhe, gente, realmente é uma coisa impressionante o nível de detalhe que a gente tem. Mas eu adoro essa parte particularmente, tá bom? A gente também tem que torneira é de parede, então a gente tem uma preocupação grande. E olha o detalhe crucial que a gente vê aqui. Se você reparar, ó, quem que está alinhado com o eixo? Não é a torneira, é o misturador. Será que a arquitetura fez isso certo? Será que ela fez errado? Né? Visualmente fica legal? Não fica legal. Então é um questionamento de você levar. Gente, ó, será que não vale a pena a gente jogar um pouco para o lado e alinhar o eixo da torneira com o eixo do sifão, com o eixo da pia? Né? Então esse é um ponto de atenção que você precisa ter. Assim como diversos outros aqui, só nesse pequeno projeto, nesse pequeno detalhe. Outra coisa importante que também, ó, que a gente tem, se vocês repararem, é que aqui o forro, que é de granilite, não está tabicado, mas do lado de fora a gente já tem um forro tabicado, que é esse detalhe 19 que ela mostra, é um forro tabicado. Então olha que legal, gente, a gente acabou olhando, a gente olhou o detalhe 19, que nada mais é do que um forro tabicado, não vou mostrar para vocês, a gente olhou o 33,
A gente olhou o 34, que foi o do chuveiro, que estava logo do lado. O nosso 36, eu vou dar uma olhada daqui a pouco, para entender o que ela está botando aqui. E a gente tem também um 37, vamos dar uma olhada lá agora? Então vamos lá. 36, VentoKit. O que acontece? O box dela é piso-teto. Se você não tiver uma ventilação desse blindex dentro do box, né, o calor do chuveiro, da água, vai ficar muito embaçado e não vai ter para onde correr. Então a gente tem que ter um VentoKit. Nesse caso, elas estão fazendo um VentoKit meio disfarçado, onde a gente usa a própria placa de granilite, faz umas frestas para deixar o VentoKit puxando no motor, né? Só que não é aquele VentoKit convencional que a gente teve que usar aqui. Aqui no caso a gente está usando, e aí entra o detalhe de você criticar, não se chama VentoKit. A gente tem uma saída de exaustão, onde a gente teve que deixar o motor em outro lugar, porque aqui a gente não tem acesso. Aqui a única coisa que a gente vai fazer é ter um ponto de duto para levar para o motor que está puxando e jogar para algum outro lugar. Tá? Então essa foi uma sugestão que a gente teve. Então aqui eu tenho um duto. E muito importante, gente, se esse ponto está dentro do meu chuveiro, eu preciso também ter um ponto da área seca, tá? É importante a gente ter um ponto na área seca também. Vamos ver o detalhe 37, tá vendo? Ó? Então um é no VentoKit do forro, o outro que eles botam até igual, ó. Nada mais é do que um é com forro e o outro é com granilite, forro em pedra, tá? Que eles chamam de pedra. Então a gente tem esses dois detalhes aqui que são iguais, visualmente vão ficar idênticos, né? Mas que na hora ali na planta baixa, vou mostrar para vocês, ó. Se vocês olharem, ó, aqui a gente tem o VentoKit 1 dentro do box e o VentoKit 2 fora do box. Então olha que interessante, a gente voltando aqui. Se eu tenho um VentoKit dentro do box, então naturalmente eu já saberia que isso aqui era um piso-teto, né? Já fica um outro ponto de atenção aí para vocês. Gente, estão gostando? Comenta aí o que vocês estão achando, se tem alguma dúvida, se vocês já fizeram algum detalhe diferente. Vamos dividir essas dúvidas aí para levar para todo mundo que puder, tá bom? Gente, acho que nesse ambiente a gente explorou o máximo que deu, certo? Acho que foi praticamente tudo. Vamos para algum outro aqui, vamos para o detalhe do vaso, né, que é a nossa vista 5, se vocês olharem. Então aqui a gente já começa a ver que o vaso é suspenso. O vaso suspenso, né, e a gente tem aqui embutida aquela caixa acoplada. Esse vaso daqui que a gente fez, ele é um vaso inteligente, então se você reparar ele tem um ponto de 220. Agora, tem um ponto aqui que a arquitetura não colocou, que é um ponto de água que eu tive que colocar, que eu confirmei com o fornecedor. E tem um detalhe a mais. Quando eu pego com o fornecedor essas informações importantes, né, de como funciona, de como instalar, eu evito qualquer tipo de erro a partir do momento que a gente pensa no que a gente está fazendo. Então ele me falou: André, você precisa ter um ponto de água, tantos centímetros, eu lembro até exatamente, é 5 centímetros e meio do parafuso de fixação da base, né? E você tem que ter um ponto elétrico, não precisa ser caixinha, no caso ele está botando como se fosse uma caixinha, não precisa ser caixinha, pode ser só o conduíte com o fio, mas tem que ser 220, né? Também a 5 centímetros abaixo. E aí é um padrão que você segue. Você tem do lado esquerdo o ponto da água e do lado direito o ponto elétrico para esse tipo de vaso que é da Duravit, que é um vaso inteligente, enfim, super caro, bem bacana. Ele tem o acionamento dele todo elétrico através de um controle remoto. O controle remoto está aqui não dá para ver na vista, mas ele está aqui. Outro detalhe que não mostra aqui e que a gente acabou fazendo foi o nicho iluminado. A gente fez um nicho iluminado. Ó, como eu mostrei para vocês, que eu comentei agora há pouco, deem uma olhada. Ó, para vocês verem que eu não estou mentindo.
Tá vendo? Antigamente, o detalhe do chuveiro era alinhado com o meu teto. E aí eu pedi para eles revisarem, e eles revisaram só aquele detalhe 34 que a gente viu lá embaixo. Né? O detalhe 11 a gente já viu também, que é a diferença de nível daqui, que não tem. E aí é a espessura e o nosso trilho embutido. E aí o que acontece, gente? Também um ponto de atenção que eu já vou alertar para vocês. Quando vocês forem instalar esse blindex, que você tem o trilho, como é que você faz a manutenção dele? Para você trocar essa roldana que tem dentro do trilho, né? Que é esse carrinho que a gente chama. Você precisa ter um acesso por dentro do box. É de padrão isso. Não tem como fazer fora. Tem que ser por dentro. E aí entra a questão do... Tá, mas é de granilite ou de mármore no meu caso. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente tem que talvez envolver o cliente nesses momentos. Porque assim, quando a arquitetura quer uma coisa, você fala que não vai funcionar e não tem jeito, a gente tem que levar para o cliente e a gente pegar a assinatura dele dizendo, olha, eu prefiro seguir com a arquitetura do que eu seguir com a minha engenharia. Mas isso aqui é um ponto de alerta, é um ponto de preocupação. O que a gente tentou fazer, já que não teve a visita, a gente aumentou o número de roldanas e o número de carrinhos para ficar uma coisa mais firme, e se quebrar um, o outro funciona. Mas é um problema sério, tá? É um problema bem sério isso aqui, que foi alertado, mas foi seguido dessa forma mesmo. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu já dizia aquele ditado. Bom, legal. A gente tem, então, na parede, olhando ali para o vaso, os dois são de granilite, então meu reboco vai ser igual. A gente tem o nosso perfil embutido do blindex. A gente tem aquele desnível de 2 centímetros que a gente já falou. Vamos olhar esse detalhe 6 aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. Ó. Detalhe 6. Então a gente tem no detalhe 6, a gente tem esse detalhe daqui. A gente tem o granilite da área seca, né? E o granilite da área molhada, que é o do box. A gente tem esse detalhe, e aqui foi um ponto muito importante lá que a gente discutiu. O que acontece? Tem o trilho. Só que a gente tem uma porta fixa e a gente tem uma porta de correr. A partir do momento que a gente abre essa porta de correr, a gente acaba vendo esse trilho, né? E não fica uma coisa muito legal. E aí a gente questionou isso, se podia parar o nosso trilho antes e se o vidro conseguiria correr sem o trilho, né? Isso é um questionamento que você leva para o seu fornecedor. Vamos lá, vamos de novo na planta baixa para a gente entender o que eu estou falando melhor. Então eu tenho exatamente esse detalhe daqui, né? Que era aquele detalhe do 6, que aqui não mostra, mas mostra lá na vista, né? Na vista 5, que é essa vista daqui. A gente está olhando essa parede toda. Então ele pegou um detalhe daqui e mostrou pra gente. Então aqui a gente sabe que o nosso trilho, né, aqui fica a vala do trilho para quando a porta correr abrindo, né? Mas e aqui? Ela precisa ter o nosso trilho aqui, porque aqui ela para. E como é que ela continua? Então a gente fez um esquema de não deixar com trilho, de ficar livre, para ela correr e segurar por cima na roldana. Tá? Novamente o reforço da roldana é importante. E é importante você levar essa discussão para o fornecedor. Porque às vezes, gente, ele não vai pensar, ele vai falar assim, a primeira coisa que ele falou foi, André, de boa, a gente pode colocar aqui o trilho todo, e aí eu tapo essa parte que fica de fora, para não ficar feio. Eu tapo com acabamentozinho e tudo mais. Aí eu levei para a arquitetura, não, vai ficar muito feio, vamos pensar em outra solução. Enfim, aí vai nesse vai e volta aí. Mas acabou que a gente, falando para vocês aqui, até lembrei que a gente acabou usando essa sugestão do próprio fornecedor. O trilho vem até aqui, ele botou um acabamento, ou seja, se eu tenho meu trilho assim, ele botou um acabamento aqui, do ponto daqui até aqui do fixo, né? A gente banhou esse material para ficar na mesma tonalidade do mármore,
né? Uma tonalidade, é um branquinho, é um branco meio off-white, assim. Eu vou mostrar daqui a pouco o 3D para vocês. E aqui, enfim, ficou aberto o trilho, tá bom? Até para escoar água, porque ele tem, né? Todo trilho tem sempre um dreno dele. Então, entra água no trilho, ela escorre para baixo e corre para o ralo. Né? Aqui a gente tem o nosso ralo linear, que é muito comum também na reforma. Aqui também a gente tem um ralo oculto, que é com o próprio revestimento, acho que vocês devem ter visto. Inclusive, deve ter algum acabamento desse aqui. Ó, então a gente tem o nosso ralo oculto na área seca, né, que é ali do lado do vaso. A gente usa uma grelha e faz o próprio acabamento igual. Não tem uma grelha de inox ou uma grelha de metal, ela realmente é o próprio acabamento. E aí deixa uma espessurazinha para escoar a água. Mesmo caso do ralo linear do banho. E o desafio grande é, se você reparar, a gente tem que chumbar esse ralo daqui, a estrutura do ralo, antes de colocar a parede, o revestimento da parede. Só que a gente tem que se preocupar com essa espessura aqui, tem que ficar mínima, né? Então tem que ter um controle muito grande do quanto você está esperando ser aqui, para quanto você precisa chumbar aqui, para poder ficar essa espessura ideal e não ficar uma espessura maior, não ter que encher de rejunte, não ficar feio. Tá? Então esse foi um ponto de alerta e fica um ponto de alerta para vocês quando forem fazer essa preocupação. Outro ponto de alerta que eu já deixo para vocês é o seguinte: o ralo linear, eu vou até voltar para cá, ó. Se vocês puderem deixar sempre duas saídas ao invés de uma só, melhor, para poder escoar bem, porque o ralo linear ele não escoa muito bem. Então normalmente o que eu faço? Eu deixo uma saída aqui e uma saída aqui. E aí eu faço com uma tubulação de 75. Nossa, André, tudo isso? É porque normalmente quando a gente vai impermeabilizar, a gente entra com a impermeabilização dentro do tubo, né? E quando eu faço isso, ele acaba diminuindo para 50 às vezes. Então a gente, para evitar esse tipo de problema, a gente já aumenta a tubulação. Mas claro que tem reforma que às vezes não dá para você fazer isso. Quando não dá para você fazer isso, enfim, paciência. Vamos rezar, fazer um caimento bom ali, rezar e você comprar, obviamente, compre um ralo linear de qualidade. Não adianta comprar um vagabundo que não vai escoar nada. Esses ralos, inclusive, que a gente fez tudo sob medida, né, com a grelha toda aberta, enfim. É um detalhezinho especial exatamente como está ali. Então já fica aí vários pontos de atenção para vocês. E, gente, eu acho que por hoje tá bom, né? Eu acho que deu pra gente ver bastante coisa aqui de detalhe, de alto padrão. Com certeza deve ter sido muito bacana para vocês, assim. Foi um desafio muito grande fazer essa obra, com certeza. Mas antes de sair, eu quero deixar para vocês, obviamente, a imagem, né? Como é que seria esse banheiro. Então tá aqui o banheiro que era para fazer. Então, se vocês repararem, a gente tem, né, o nosso nicho iluminado, como eu comentei, que não tem no detalhe do projeto. Né? A gente tem a iluminação em volta do nicho do armário, a gente tem a nossa bancada de granilite, a gente tem o nosso vaso suspenso. Todos esses detalhes aí que estavam lá a gente fez, né? Então foi um banheiro muito bonito, foi bem desafiador, mas espero que vocês tenham gostado. É muito importante vocês repararem quão é importante vocês estudarem o projeto, anteciparem essa questão das restrições que eu sempre comento com vocês no Lean Construction, de você pensa de trás para frente, né? Se eu tenho um piso, se eu tenho um projeto que eu estou estudando e eu tenho um banheiro de granilite e porcelanato, qual a interferência que eu vou ter? O que eu preciso para poder, né, concluir, iniciar aquilo na minha data e concluir aquilo na minha data, né? Então você vai puxando as necessidades de fora para dentro e não de dentro para fora, não do início para o final, tá? Pensa dessa forma, tenho certeza que vai ajudar muito vocês a pensar dessa forma. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a parte 1 do Analisando o Projeto de Alto Padrão. Com certeza vão ter outros. Mas eu quero que você comente aqui se você gostou, o que você quer ver a mais, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana nos próximos, tá bom? Então, nos vemos em breve. Até mais.